Bom dia, paz, irmãos. Mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra, eu compartilho com os irmãos o que leio na primeira Pedro, capítulo 3, a partir do verso 13. 1 Pedro, capítulo 3, verso 13. Diz o seguinte, ouçam só. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que fazer o mal. Que interessante, irmãos. Olha só que maravilhoso. Quantas e quantas vezes a gente se pega fazendo os seguintes questionamentos, né? Mas eu tenho tentado fazer o que é certo, eu tenho buscado agradar ao Senhor, eu tenho buscado servir ao Senhor e ainda assim me tratam tão mal, fazem tantas calúnias ao meu respeito, dizem tantas coisas que não são verdade, fazem avaliações a meu respeito que não correspondem à verdade, eu não sou do jeito que eles estão falando, eu não faço o que eles estão falando. E a gente, às vezes, é tomado de um desânimo, né? De uma vontade de desistir, de parar, de se preocupar. Mas a palavra está nos dizendo o seguinte, que ainda assim que aconteça, a gente sofrer alguma coisa porque praticamos a justiça, ainda assim seremos felizes. Sabe por quê? Felizes porque estamos fazendo o que agrada a Deus. Felizes porque fazemos o que é correto aos olhos do Senhor. Nós não somos felizes por causa daquilo que os outros dizem a nosso respeito, por causa da avaliação que os outros têm a nosso respeito. O que nos torna felizes é fazer a vontade do Senhor, independente do que dizem, independente do que pensam, independente do que falam. Mas quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, se por um acaso acontecer de você sofrer porque pratica a justiça, ainda assim você será feliz. Não tema aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. O que é que as pessoas que estão no mundo temem? Eles temem o julgamento dos outros, eles estão preocupados com o que os outros pensam a respeito deles, com a avaliação que os outros fazem deles. Nós não temos que nos preocupar com isso. Primeiro que nós estamos procurando fazer o que agrada a Deus. Se cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida de nós e dos nossos. Então não tema, fica tranquilo, meu irmão. Santifiquem Cristo como o Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Já parou para pensar nisso, meus irmãos? Você entende muito bem, você sabe o que tem no seu coração, o que se passa no seu coração, o que você sente. Mas você está preparado para responder às pessoas que lhe questionarem, que lhe perguntarem? Você está preparado? Minimamente preparado? Você sabe o básico, conhece o básico para responder às pessoas a razão da sua fé, as coisas em que você acredita, os fundamentos nos quais você acredita? Você tem pensado nisso, que é importante saber, que é importante ter o conhecimento, que é importante examinar as Escrituras, estar realmente preparado para responder? Mas a palavra nos diz no verso 16 que quando respondermos, estando preparados para responder à razão da esperança que há em nós, nós devemos fazer isso com mansidão e respeito. Que interessante isso, né? Porque veja bem, ouça só, se você responde a outras pessoas a razão pela qual você tem esperança e pela qual você tem fé, com falta de respeito, com falta de amor, sem nenhuma mansidão, você acha que é possível realmente convencer esta pessoa de que aquilo que você está dizendo é verdade? Procede de Deus? Vem da parte de Deus? Se você não o fizer com amor, se você não o fizer com mansidão, se você não procurar ser sábio, há alguma possibilidade das pessoas enxergarem Deus na sua vida?
Porque muitas vezes, na tentativa de defender a sua fé, a sua crença, as pessoas se exaltam, as pessoas julgam as outras, as pessoas perdem a paciência com as outras, as pessoas acham que outros não precisam ouvir o que ele tem para dizer. Faça com amor, com mansidão, com respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês fiquem envergonhados. Porque você está em Cristo, que essas pessoas fiquem envergonhadas de suas calúnias. Viva de tal forma que as pessoas que falam mal de você passem por mentirosas. Viva de forma correta. Viva de forma digna, respeitosa, com amor e com mansidão por todas as pessoas, com todas as pessoas. Mas ainda que venhamos a sofrer algum tipo de perseguição, algum tipo de julgamento, a palavra nos diz que é melhor sofrer por fazer o bem, por fazer o que é certo, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Ainda assim, apesar de todas as possíveis consequências de servir a Cristo, de pregar Cristo, de pregar a palavra, de falar da verdade, de falar do pecado, de falar do juízo, de falar de condenação, lembrando que devemos fazer isso com amor e mansidão, viu? Respeito. Mas se você for julgado por todas essas coisas, ainda assim é melhor ser maltratado, mal julgado, do que ser omisso, do que fazer o que é errado, do que deixar de fazer o que agrada a Deus. Portanto, por mais que seja difícil em algum momento, ou por mais que pareça muito pesado, por mais que você seja julgado, seja vítima de zombaria muitas vezes no seu grupo de escola, grupo de amigos, colegas de trabalho, por mais que você seja motivo de zombaria, de risaria, de risaiada, continue fazendo o que é certo. Vale a pena sofrer por isso, se for necessário. Não tema o que os outros pensam ao seu respeito. Não tema o que os outros falam ao seu respeito. É melhor sofrer por fazer o que é certo, por fazer o que é bom, por fazer o que agrada a Deus, do que fazer o que é mal, do que se calar, do que ser omisso, do que não ter opinião, do que não ter conhecimento, por não esclarecer, por não ser luz. Continue fazendo o que agrada a Deus. Não tenha vergonha, não tenha medo, não deixe de responder, mas esteja preparado para responder, para sofrer injustiça às vezes. Mas viva de maneira tal que aqueles que falam mal de você passem por mentirosos. Amém? Fica firme, meu irmão. Fica firme. Zombaria, provocações, tudo isso é normal no mundo. É próprio do mundo. Mas você é de Cristo. Você é filho da luz. Permaneça firme. Amém? Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor pedindo que nos fortaleça e nos dê sabedoria para fazer o que agrada ao Senhor em todos os momentos, ocasiões. Ajude-nos, Pai, a estarmos sempre preparados para responder qual é o motivo da nossa fé, da nossa esperança, a razão da nossa esperança. Ajude-nos a ter controle emocional, Pai, para fazer isso sempre com mansidão, com respeito, mesmo quando atacados, mesmo quando caluniados. Fazer de forma que agrada ao Senhor, para que seja realmente eficaz, ó Pai. Para que a mensagem penetre no coração, para que a mensagem não volte vazia, como a Tua palavra diz que ela nunca volta vazia, para que ela possa produzir os efeitos que agradam ao Senhor. Ajude-nos, fortaleça os que estão cansados, os que sofrem perseguições, os que são vítimas de calúnias, os que são vítimas de zombaria. Acalme o coração do meu irmão, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, para a glória do Senhor.